Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o John, professor de preventiva da Medway, clínico pela Unicamp, e eu tô com vocês para mais um episódio dessa cobertura de provas da Medway. E hoje a gente vai falar sobre as dicas e apostas para o SUS São Paulo 2025. Bom, para quem não conhece, o SUS São Paulo ele é uma das principais provas que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Ele engloba um processo unificado de várias instituições excelentes, distribuídas aqui por toda a cidade de São Paulo, por todo o estado de São Paulo, porque é da Secretaria Estadual. E agora ele também está introduzindo novas instituições em 2025, o que vai tornar essa prova ainda mais atrativa para a galera, tá bom? Eu fiz a prova do ano passado lá em Loco, foi uma prova muito bem organizada e uma prova de preventiva belíssima. Então, vamos conhecer um pouquinho como que é a preventiva dentro do SUS São Paulo. Pessoal, é uma prova de múltipla escolha, de alternativas A, B, C, D, E, beleza? Nos últimos anos, eles vêm introduzindo cada vez mais elementos de raciocínio clínico, mas eu ressalto para vocês que, olhando de uma maneira geral, ainda é uma prova de memorização. Então ela é uma prova que ela está trazendo conceitos muito bacanas dentro da preventiva, só que eventualmente o processo de raciocínio clínico na maioria das questões é mais direto, é mais um reforço de algum conceito que exige a memorização daquele conceito, beleza? De uma maneira geral, já justificando por que é uma prova de memorização, a gente tem enunciados mais curtos, em torno de 4, 5 linhas, e o nível de dificuldade ele pode ser, na maioria das questões, médio, em algumas delas baixo, porque pega coisas muito batidas. Em uma prova de memorização, isso diminui o nível de dificuldade. Na minha visão, comparativa com outras provas, tá certo? Mas tem algumas questões difíceis também, tá? Mas grande parte das questões, analisando aí dos últimos anos, ela é uma prova de média dificuldade, ok? Além disso, vocês podem esperar em torno de 2, 3 imagens dentro da preventiva, ok? E dentro dessas imagens, a grande maioria vão ser tabelas, mas também espere, como em 2024 caiu a curva ROC, uma meta-análise em rede, que era algo dedutível, porque colocava o emaranhado dos links entre os estudos, tá bom? Então, eles são bem criativos, eles estão trazendo cada vez mais inovações para dentro dessa prova, tá? E uma das imagens que caiu recentemente eu vou trazer aqui para a gente discutir hoje, ok? Além disso, ele tem tido um padrão médio de consistência. Para quem não sabe, há poucos anos houve uma mudança na banca do SUS, que eu achei muito positiva, eu acho que trouxe mais profissionalismo e muito mais pareado com o que é esperado dentro de uma prova de preventiva, então achei bem bacana, mas eles são bastante consistentes do que eles cobram, tá certo? Então, por exemplo, é uma prova no qual níveis de prevenção vai preponderar de uma maneira bastante importante. É uma prova que tem trazido muito a base de SUS, a base de estudos epidemiológicos também de uma maneira muito consistente, ok? Mas eles não costumam repetir muito dentro do que eles cobram recorrentemente. Por exemplo, se eles cobram políticas e programas, não é comum eles trazer de maneira repetitiva uma política ou programa mais específico. Eles geralmente vão variando e eles apostam aí a cada ano em uma novidade. Tudo bem? Para a gente das dicas e apostas de 2025, eu não gostaria que vocês fossem para a prova sem saber de níveis de prevenção, algumas discussões específicas que o SUS São Paulo traz, como o paradoxo preventivo, tá certo? Saúde sexual é algo que eles cobram bastante, tem bastante GO também dentro da prova de preventiva, então a gente vai dar uma reforçada aqui na mandala de prevenção combinada. Atenção primária à saúde e todas as ferramentas, atributos e tudo que está relacionado à atenção primária à saúde e a evolução do SUS, que é a parte de evolução de financiamento e gestão, mas principalmente falando do decreto 7.508 de 2011, que é o nosso último marco de gestão que regulamentou a Lei 8080. Combinado? Dado esta introdução, vamos para o nosso primeiro tópico, que são níveis de prevenção. Dos níveis de prevenção, eu quero reforçar com vocês, por primeiro, o modelo de história natural da doença de Liver e Clark. Isso vai ajudar vocês a responderem aquelas questões que demonstram um determinado contexto, um determinado exemplo, e eles falam, esta ação corresponde a qual nível de prevenção.
E a minha dica principal aqui, se cair uma questão dessas, é que vocês não decorem os exemplos e usem sempre esse exemplo decorado para responder uma questão. Não, eu quero que vocês olhem a história natural da doença para saber posicionar se é um paciente saudável, se é um paciente doente, mas num período pré-clínico assintomático, ou se é um paciente doente que já rompeu o horizonte clínico e que tem algum tipo de disfunção, de perda funcional relacionado a um agravamento e uma evolução natural dessa doença. Tudo bem? Então vamos lá. Livre e Clark propuseram então esse modelo em linha de história natural da doença, no qual há uma divisão muito clara entre a prevenção primária da prevenção secundária e terciária. E essa divisão aqui é literalmente período patogênico, tá bom? Então, quando eu estou falando de prevenção primária, eu estou falando de uma ação para indivíduos saudáveis, ok? Então é uma ação de uma coisa que eu não tenho a doença, mas eu estou recebendo alguma promoção da saúde com o objetivo de dar um booster na minha saúde. Então vamos melhorar a alimentação, vamos fazer atividade física, vamos fazer alguma abordagem aí educacional, beleza? Então na promoção da saúde, eventualmente a gente dá uma promoção naquilo que é um estilo de vida saudável e diminui as vulnerabilidades que essa pessoa está exposta, beleza? Quando eu falo de atividades de promoção à saúde, muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eu vou estar falando de uma ação no nível coletivo. Por quê? Porque vai beneficiar coletivamente toda uma população, se alimentar correto, fazer atividade física e por aí vai, beleza? Agora, quando eu faço uma proteção específica, eu faço um direcionamento para uma doença, para uma condição em específico. E aqui destaca-se muito imunizações. Por quê? Porque o objetivo de uma imunização é pegar uma pessoa suscetível e porém saudável, tá certo? A uma determinada doença e eu exponho ela ao antígeno para conseguir formar uma resposta imunológica e caso eu entre em contato com esse patógeno eu já tenho essa resposta montada. Mas aqui na proteção específica é um direcionamento para uma população saudável para algo em específico, ok? Então aqui vocês têm que entender que ações para uma população saudável no período pré-patogênico só pode ser prevenção primária, ok? Quando a gente passa para o período patogênico, a gente tem duas escalas principais. A gente tem uma fase pré-clínica, que é aquela fase onde a gente tem alteração tecidual, a gente tem um insulto acontecendo e isso não demonstra sintomas ou está numa fase muito inicial do início dos sintomas. O que não pode ter nessa fase mais inicial do período patogênico é alguma disfunção importante, beleza? Então, para cá, nessa fase muito inicial, para diagnósticos precoces como um rastreamento, para tratamentos precoces, porque o diagnóstico foi feito numa fase antes de iniciar, com perda de função ou muitos sintomas, eu só posso estar diante de uma prevenção secundária. E aqui os rastreamentos, eles são o principal exemplo que a gente encontra nesse tipo de nível de prevenção, ok? Mas tudo bem, se por um acaso a pessoa está ali no período pré-clínico, no período patogênico inicial, e ela não descobre a doença, não trata a doença, não interrompe esse processo de lesão, ele vai sair do nível tecidual e ele vai começar a se manifestar muito clinicamente, evoluindo eventualmente com uma perda de função. Pode ser uma perda de função motora, perda de função neurológica, perda de condicionamento cardiopulmonar, qualquer coisa que leva a uma disfunção, porque a doença evoluiu na história natural da doença, eu estou num período patogênico mais tardio e qualquer ação que eu faça para minimizar esses danos e eventualmente conseguir promover algum tipo de recuperação ou reabilitação, eu só posso estar diante de uma prevenção do tipo terciária. Tudo bem? Então, quando vocês olharem o exemplo, eu quero que vocês pensem, é um indivíduo saudável, é um indivíduo que está numa fase inicial de uma doença,
fase pré-clínica, fase de rastreio, ou é um indivíduo que eu já perdi a oportunidade de protegê-lo nesses dois momentos e agora ele acumulou uma disfunção de qualquer espécie e o meu objetivo aqui é reabilitar e restaurar a função. Beleza? Se vocês seguirem a lógica da linha da história natural, vocês não vão precisar decorar os exemplos. Isso muda e eles podem confundir algumas vezes, tá bom, gente? Então, olhem pelo raciocínio da linha de história natural. Como o SUS São Paulo é uma instituição que cobra muito mais níveis de prevenção do que qualquer outra coisa dentro da preventiva, eu trago aqui dois conceitos mais novos de níveis de prevenção, mas que também são muito recorrentes na prova. O que mais cai dentre esses dois é a prevenção quaternária, que é literalmente a nossa prevenção, o nosso ato, a nossa ação para prevenir iatrogenias, prevenir excesso de diagnósticos, excesso de tratamentos, incluindo aqui a polifarmácia, beleza? Então, atuar numa prevenção quaternária é literalmente eu reduzir iatrogenias. E aqui eles vão cobrar na questão, basicamente, alguma conduta clínica no qual a gente está com excesso de medicamentos de maneira desnecessária ou algum medicamento está causando mal no paciente e o profissional da equipe de saúde ativamente olha para isso como um problema. Por exemplo, uma pessoa que está utilizando um benzodiazepínico por um período prolongado e eu desejo fazer uma retirada, pensando em demência, pensando em perda de função em relação a isso, alteração emocional, então dependência também. Então tudo isso, quando eu problematizo e eu retiro, é um ato de prevenção quaternária. A prevenção quinquenária, ela é literalmente mais recente e ela diz respeito que se o cuidador, aquela pessoa que presta o cuidado a um doente, está sobrecarregada, está burnoutada, está tendo péssimas condições de trabalho, eu acabo prejudicando aquele que eu cuido porque eu não estou bem. Então as ações de prevenção quintenária ou quinquenária, né, que é mais correto, a gente vai focar em cuidar do cuidador, beleza? Porque a gente sabe que a gente cuidando do cuidador, o cuidado também estará mais protegido, ok? E nesse nível de prevenção, eles vão cobrar questões de um médico residente que está sobrecarregado e começou aí a ser um pouquinho mais displicente em relação aos atendimentos, começou a ser um pouco mais irresponsável em relação aos cuidados, e aí a gente tem que olhar para o médico residente para que ele possa se reabilitar e aí cuidar melhor das pessoas. Tudo bem? Então, quinquenária é muito voltado para o cuidado do cuidador. Show? Só para reforçar aqui, dentro dos níveis de prevenção, é comum, eventualmente, o SUS São Paulo cobrar conceito de imunidade, conceito de história natural da doença, enfim, mas eles já cobraram mais de uma vez o que é o conceito de história natural da doença. Então, só reforçando para vocês, é basicamente a evolução de uma doença sem que haja qualquer tipo de intervenção. É uma evolução natural daquela doença naquele indivíduo, beleza? Então, é basicamente isso da história natural. E, obviamente, quando a gente atua com medidas de prevenção primária, secundária, terciária, o nosso objetivo é desconfigurar essa história natural da doença, é retardar essa história natural da doença, pensando numa história progressiva de lesão, com o objetivo de a gente proteger o nosso paciente, ok? Vamos lá. Ainda sobre níveis de prevenção, o SUS São Paulo traz uma das teorias mais famosas de Geoffrey Rose, que foi postulado em 1988. Ele é um estudioso que tem várias teorias a respeito de prevenção em saúde, de promoção e prevenção à saúde, e uma delas é o paradoxo preventivo. Basicamente, a gente tem duas possibilidades de investigar uma doença. Ou a gente vai definir qual que é aquela população, dentre toda a população, que tem um alto risco de desenvolver, ou então eu tenho a possibilidade de olhar aquela doença para a população como um todo, para os de alto e baixo risco, beleza? Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Quando eu olho para o alto risco, eu tenho menos pessoas saudáveis sendo passadas por uma intervenção, por exemplo, um rastreio, e isso é positivo, beleza? Eu vou num grupo menor. Além disso, é mais custo efetivo, porque eu vou gastar menos, porque eu vou rastrear ali num grupo e não em toda a população. E
a gente parte do pressuposto de que seria mais inteligente, que a gente pegaria a maioria dos casos se a gente definisse que é um alto risco, beleza? Então, este aqui seria o mais ideal, o mais lógico do ponto de vista preventivo, teoricamente, ok? Na abordagem populacional, que vocês devem entender que é superior do que a do alto risco, porque é justamente o que a gente faz nos programas de rastreamento, a gente rastreia toda aquela população-alvo saudável, tá bom? Em busca de encontrar algum diagnóstico precoce da doença, mas na abordagem populacional, então, eu não seleciono por alto risco, eu seleciono aí por uma faixa da população que eu vou rastrear sistemática e continuamente, beleza? Então, digamos que eu tenho aqui uma pesquisa de síndrome de Down em fetos de gestantes, beleza? Bom, se eu olhasse o que seria um alto risco, eu iria fazer essa investigação somente para gestantes que têm acima de 40 anos. Não faz sentido, não tem o maior risco de cromossomopatia? Beleza, um grupo menor, eu provavelmente vou encontrar uma prevalência maior de síndrome de Down nos bebês futuros dessas gestantes que têm um fator de risco genético ali por ter mais do que 40 anos de idade. Tudo bem? Agora, quando eu faço abordagem populacional, eu estou olhando para todo mundo e eu consigo ver muito mais casos de síndrome de Down quando eu faço isso. Por quê? Porque a despeito de esse ser um grupo acima de 40 anos de gestação, ser um grupo de alto risco, há uma pequena parcela de todas as gestantes que têm acima de 40 anos. Então, eu vou encontrar muito mais do que metade de todos os casos de síndrome de Down quando eu faço uma abordagem populacional, porque o número de mulheres abaixo de 40 anos que são gestantes e que terão algum bebê com síndrome de Down é muito maior, porque é um grupo muito maior. Então, o paradoxo preventivo, ele vai contra fazer uma abordagem de alto risco, porque a gente entende que não é eficaz o suficiente para a gente rastrear uma doença. Beleza? E dito isso, na abordagem de alto risco, a gente vai verificar que a doença vai surgir mais no restante da população do que naquele grupo que foi selecionado pelo alto risco, ok? Então, uma ação de prevenção, ela tem um maior impacto tanto se for uma ação proativa de proteção, quanto de um rastreamento, se aplicado no nível populacional, do que ser aplicado no nível individual baseado em risco. Beleza? Esse é o paradoxo preventivo de Geoffrey Rose. Boa, gente. Evoluímos então na parte de níveis de prevenção. A gente conceituou a teoria, olhou o paradoxo preventivo, o conceito de história natural da doença, mas eu quero encaixar ainda nessa parte o mecanismo de prevenção combinada, na mandala de prevenção combinada, que é a forma mais recente de a gente abordar a saúde sexual. E o SUS São Paulo acaba cobrando bastante esse conceito. É difícil ter uma prova de preventiva do SUS que não vai ter uma abordagem para HIV, para sífilis, para hepatites, algo voltado à saúde sexual, ok? Então, quando a gente olha o que é essa mandala de prevenção combinada, é basicamente um novo entendimento de abordagem e de conjunto de intervenções que a gente pode oferecer para proteger a saúde sexual do nosso paciente. Tudo bem? A gente quebra aquele conceito de que ou a pessoa usa camisinha ou a pessoa está desprotegida, porque agora a gente começa a olhar para uma mandala de intervenções que eu posso proteger e dar a melhor vida sexual da forma mais segura possível, tá bom? Então essa estratégia, ela foi inicialmente pensada no controle do HIV, mas obviamente ela acaba girando e protegendo para várias outras infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Ela é aplicada em múltiplos níveis, então são ações que podem ser desde individuais, locais, coletivas, comunitárias, tá bom? Então a gente tem essas dimensões envolvidas e aqui a gente tira o julgamento e a gente vai dar a melhor prevenção baseado na melhor saúde sexual que essa pessoa pode ter, beleza? Então, conhecendo a mandala, a gente tem aqui vários tipos de propostas. Por exemplo, testar regularmente para HIV, outras ISTs e hepatites virais. Opa, então se eu tenho aqui como um dos objetivos ampliar o acesso à testagem, eu tenho que fazer ações coletivas para que esses testes estejam disponíveis,
para que a população seja educada a fazê-los, e isso gera um conjunto de ações que são muito importantes para a gente conhecer a epidemiologia e interromper cadeia de transmissão. Tudo bem? Tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Isso vem como uma das principais estratégias que a gente tem no controle da epidemia de HIV/AIDS, porque a gente entende que uma pessoa que tem carga viral sustentadamente indetectável por mais de 6 meses, pelo menos, que não tem outra IST ativa, enfim, e que usa regularmente o uso de TARV, ela é uma pessoa que não transmite HIV por via sexual. É uma pessoa que a gente impede a transmissão sexual e dá muito mais liberdade tanto para a pessoa e muito mais segurança para a população. Beleza? Então, aqui, uma coisa extremamente importante, o conceito de indetectável é igual a intransmissível. Depois, uso de preservativo masculino, gel e lubrificante, né? E também preservativo feminino. Isso daqui a gente tem que disponibilizar, são tudo ações que derivam em relação a isso. Aqui, o uso de lubrificantes e géis são importantes justamente para evitar as microfissuras desencadeadas pelo trauma relacionado à relação sexual. Tudo bem? Vamos lá. Diagnosticar e tratar todas as pessoas com outras ISTs e hepatites virais, perfeito. Redução de danos, né? Então, a gente vai não focar na abstinência sexual e sim proteger essas pessoas para que elas não fiquem desenvolvendo ISTs ou então transmitindo ISTs, beleza? Além disso, temos imunizações para vírus B, da hepatite B e HPV, prevenir a transmissão vertical do HIV e de outras doenças, como hepatite B também, profilaxia pré-exposição, profilaxia pós-exposição para HIV/AIDS e por aí vai. Tudo bem? Independente de como for cobrada a saúde sexual, eu quero chamar atenção para alguns pontos. Por quê? Porque o SUS São Paulo ele vai falar muito do papel da atenção primária à saúde como uma coordenadora dessa rede, tá bom? Como uma coordenadora do cuidado do paciente, e ele provavelmente vai trazer alguma alternativa dizendo que a APS não tem capacitação para dispensar profilaxias como PEP e PrEP, para conseguir conduzir uma primeira linha de tratamento de um recém-diagnosticado por HIV, e isso é literalmente ir contra a resolutividade da OBS. Tudo bem? Então, suspeitem caso eles falem que para esse tipo de coisa a gente tem que encaminhar para algum tipo de infecto na atenção secundária ou algo do tipo, porque a UBS não resolve. Isso é uma mentira e o SUS está querendo ver se vocês vão apostar na resolutividade da APS, beleza? Depois, o SUS, então, ele vai ofertar vários dessas sugestões, dessas intervenções da mandala de prevenção combinada, tá certo? E o acesso é universal, não é apenas para grupos específicos. Então, o que isso significa? Que hoje, antigamente, quando a gente tinha PEP, PrEP e o conceito mais antigo de saúde sexual, era meio estigmatizado em relação às pessoas que tinham algum risco aumentado ou alguma população prioritária e elas deveriam receber e outras pessoas não tinham tanto acesso, não era possível inicialmente essas pessoas receberem um PrEP da vida, por exemplo. Hoje mudou-se o conceito e é uma abordagem de gestão de risco, tá certo? Então é feita uma entrevista para entender qual é o comportamento sexual da pessoa, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que faz sentido para ela, o que não faz, se já teve história de ST prévia, se faz relação sexual sobre o uso de álcool ou outras drogas, que é o chemsex, enfim. Então, se olha qual que é o risco sexual que essa pessoa está exposta e, independente de pertencer a um grupo ou não de risco, essa pessoa, se tiver o risco aumentado, tem possibilidade de receber uma proteção para todo mundo baseado em risco, beleza? Depois, gente, alguns grupos, obviamente, precisarão de algumas outras coisas que são mais específicas para sua população. Por exemplo, falou-se lá no SUS São Paulo de uma pessoa trans que precisava de agulhas e seringas para fazer aí o uso de drogas injetáveis e também hormônios injetáveis. E nesse caso, por mais que a gente não tivesse uma ação para dizer que, ah não, você não vai usar droga, ah não, a gente vai te mandar para alguma reabilitação, alguma coisa do tipo, dentro daquele contexto, dentro daquele momento imediato,
qual que era a melhor forma de proteger essas pessoas? Era literalmente, então beleza, já que você vai fazer, enquanto a gente não olhar para esse problema, então, por favor, use as seringas e agulhas que eu vou disponibilizar aqui para você, para esse uso. Parece um absurdo, mas é uma forma de compartilhar poder enquanto a gente não resolve o verdadeiro problema, a gente pelo menos protege ela do que está mais imediato. Legal? Tranquilo? Então, para fechar esse tópico, vamos olhar aí uma questão do SUS que traz uma pessoa, um paciente infectado por HIV tipo 1, assintomático, que encontra-se em programação para o início de TARV. O médico solicitou um teste para pesquisar o antígeno criptocócico e ele veio positivo, beleza? Lembrem que ele está assintomático e eu fiz uma investigação precoce de uma doença antes que ela evolua para a parte clínica, que poderia evoluir de uma maneira mais importante em função da possível imunossupressão celular pelo HIV do tipo 1, beleza? E aí, eles falam que o requerimento desse exame laboratorial é um exemplo de qual nível de prevenção. Se eu estou já no período patogênico, no caso para criptococose, tá certo? Se eu estou num período patogênico, mas num período assintomático, num período pré-clínico, num paciente que tem risco de evoluir pela história natural da doença, eu só posso estar diante de uma prevenção do tipo secundária, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa resposta e a gente fecha esse conceito. O segundo tópico que eu quero lembrar com vocês são os conceitos de atenção primária à saúde. São conceitos bastante básicos, só que bastante recorrentes dentro da prova do SUS, e eu tenho alguns toques para vocês lembrarem, tá bom? Aqui eu passo de uma maneira um pouco mais rápida, porque vocês já devem ter ouvido isso bastante ao longo do ano, mas vamos puxar aqui alguns aspectos, tá? Então, olhando para os atributos da atenção primária, são basicamente um conjunto de características mensuráveis na maioria das vezes para eu avaliar como que estão as funções de uma atenção primária à saúde. E uma das funções é acesso, é literalmente ser a principal porta de entrada. E para ser a principal porta de entrada, eu tenho que atender essa população sem grandes bloqueios, sem grandes impedimentos. Tá bom? Então, quando eu amplio o horário de atendimento da UBS, quando eu não fecho para o almoço, quando eu adoto o programa Saúde na Hora e eu amplio o atendimento para final de semana, eu estou aumentando a capacidade de ser uma porta de entrada, receber os nossos pacientes. Agora, quando eu tenho um horário rígido e o paciente não consegue chegar numa consulta, porque o mesmo horário que a UBS abre é o mesmo horário que ele trabalha, eu estou diminuindo o acesso, beleza? Mas para qualquer situação de saúde, nova ou antiga, a gente tem que saber que a UBS é a principal porta de entrada e isso significa acesso se o paciente consegue não ter grandes barreiras para conseguir marcar isso. A coordenação do cuidado está no contexto de que a atenção primária à saúde é a mais resolutiva, ela é uma porta de entrada principal e ela está no centro da rede de atenção em saúde, que é um conjunto de serviços interligados em diferentes níveis de complexidade. E aqui, nesse papel de ser uma coordenadora do cuidado, ela é o principal responsável por gerenciar quando que o paciente vai ser referenciado para um outro serviço de atenção secundária ou terciária e também é responsável de verificar como que foi o atendimento lá e buscar o conhecimento e trazer para o registro de prontuário, que é a contrarreferência. E ela usa todas essas informações para dar o melhor registro e se apropriar e ser responsabilizada pelo cuidado dos pacientes no qual ela tem ali adscritos na sua responsabilidade. Beleza? Então, na coordenação do cuidado, ela faz essa relação com a rede de atenção em saúde e também faz o registro clínico mais adequado para esse paciente. E aqui, muitas das vezes, é utilizando o método SOAP de registro de consultas, que eu já vou trazer daqui a pouco. Boa, a longitudinalidade diz respeito que eu acompanho pessoas, eu acompanho famílias, eu acompanho comunidades dentro do papel da atenção primária à saúde, beleza? Ao longo do tempo. Para cada necessidade continuada de saúde, ao longo do tempo, eu acompanho e cuido dessas pessoas e dessa comunidade, dessas famílias. É isso que diz respeito à longitudinalidade e é óbvio que para acompanhar ao longo do tempo, eu vou construindo uma boa relação pessoa com a unidade básica de saúde, profissionais e tudo mais.
beleza? E a integralidade, dentro do contexto de atributos, é a capacidade de oferecer um leque diverso de serviços para várias necessidades de atenção primária à saúde. Então, diz respeito se eu coleto Papa Nicolau, se eu cuido e trato de hipertensão, tuberculose, diabetes, primeira linha de tratamento de HIV/AIDS, enfim, é leque de serviços. Se eu faço procedimentos, se tem puericultura, enfim, basicamente esse leque de serviços é importante para a integralidade. No conceito de integralidade também, a gente tem essa visão ampla do paciente, não só uma relação saúde e doença biomédica, e sim uma visão ampla, sabendo que a saúde é determinada e condicionada por aspectos psíquicos, espirituais, sociais, econômicos, comunitários, beleza? E a gente também tem que a integralidade não é um leque de serviços, por que não serviços por capacidade humana? Então, os conhecimentos de cada pessoa que formam uma equipe multiprofissional somam para a gente ser resolutivo e dar um atendimento mais integral nesse primeiro nível de atenção do sistema. Tudo bem? Então, os atributos nucleares essenciais da OBS, da APS, são integralidade, longitudinalidade, acesso e coordenação de cuidado. E depois disso, a gente tem os derivados. Os derivados, a gente tem a orientação familiar, dizendo que a gente inclui e reconhece a família como uma possível promotora de saúde ou uma promotora de dano dentro do processo de saúde e doença das pessoas. Da mesma forma, a orientação comunitária, eu entender que essa pessoa está inserida numa comunidade e ela está influenciada pela segurança dessa comunidade, pelas relações sociais construídas, pela rede de serviços que tem de apoio ao desenvolvimento dessa pessoa, pela epidemiologia, pelo grau de adoecimento e pelo que essas pessoas adoecem nessa comunidade. Quando eu olho tudo isso e quando eu trago a população para participar de políticas de saúde, eu estou agindo de uma forma orientada à comunidade. Eu considero isso no processo de cuidado. E por fim, a competência cultural é o único que a gente não consegue medir. É uma coisa mais subjetiva, dizendo que cada UBS, por estar próxima daquela comunidade, ela se adapta, é um fenômeno de camaleão para ela poder se adaptar de arquitetura, linguagem, conhecimento, para poder atender melhor aquela população, porque ela deve conhecer aquela população. Beleza? Então, quando a gente se adapta às características da comunidade, que a gente assiste, a gente está fazendo uma competência cultural, ok? Vamos lá. Do método SWAP de registro clínico, lembrem que é um registro estruturado em 4 etapas, no qual esse SWAP significa um acrônimo e o S é a etapa de registro das informações subjetivas, que são as impressões subjetivas relacionadas à descrição da história que a pessoa traz para a gente, beleza? Que são as impressões subjetivas também que a gente tem durante a captação das informações da anamnese. Passada essa etapa, a gente vai para uma fase objetiva, onde a gente vai mensurar coisas a partir de equipamentos calibrados, a partir de impressões visuais objetivas e de classificação, que é literalmente os dados de registro do exame físico, tá bom? E também os dados que foram obtidos pelo registro de exames complementares, beleza? Então eu tive uma máquina que mediu a glicemia lá, é um dado objetivo. Eu oferi a pressão a partir de um esfigmomanômetro, é um dado objetivo. Eu medi a temperatura a partir de um termômetro, é um dado objetivo, beleza? Dados de exame físico e de exames complementares, tá no O. A análise é basicamente as nossas impressões, é um produto do raciocínio médico, e aí a gente pode ser, dependendo do quanto que a gente já sabe, o quanto que a gente já tem definido um diagnóstico ou não, a gente pode fazer uma análise desde do descritivo de um sinal ou sintoma até um diagnóstico fechado. E o que acopla todas essas possibilidades é justamente o CIAP, que é o Código Internacional de Atenção Primária, que é tipo um CID da atenção primária, mas que deixa de uma maneira padronizada esse descritivo. Uma coisa importante é que a gente não deixa hipóteses interrogadas. Pode ser que eu tenha somente uma cefaleia para depois eu investigar e saber se é uma cefaleia primária ou secundária, beleza? Mas no meu CIAP eu vou colocar cefaleia, porque é isso que eu sei que ele tem. Eu não vou colocar neuroblastoma
Enxaqueca? Não, porque isso ajuda aí a não é guiar, é literalmente a falsear, a direcionar de uma maneira errada uma pessoa que depois vem atender esse paciente, ela já vai ficar condicionada, ela já vai ficar ali sugestionada a pensar dessa forma, que não necessariamente é o correto. Deixa a cefaleia, faz a investigação e se quiser depois deixa uma impressão do lado. Tudo bem? E o plano é o conjunto de condutas que a gente vai dar para esse paciente em vários níveis. Se vai ter retorno, se vai internar no hospital, se eu vou transferir, se eu vou dar tratamento, se esse tratamento ele vai ser farmacológico, não farmacológico, o que eu fiz, se eu solicitei exames, quais orientações educativas eu dei para o paciente, é tudo o que eu fecho e entrego dessa consulta. Beleza? Show de bola? Então vimos atributos, vimos registro, vamos agora para a técnica de atendimento, que é a técnica mais clássica, a forma mais importante de atender na atenção primária, que é o método clínico centrado na pessoa, tá bom? O método clínico centrado na pessoa, ele parte do princípio de que eu vou olhar a pessoa como um todo, eu vou compartilhar poder, ou seja, o médico não é melhor do que o paciente não vai ser melhor que o médico também, e eu vou sair alinhado de expectativas e balizado no que é esperado daquela consulta dos dois lados. Todo mundo vai ser satisfeito, ninguém vai sair mais satisfeito do que o outro, porque a gente se alinhou, beleza? Então, no MCCP, é uma forma mais humanizada de a gente fazer o atendimento e começa pela primeira das 4 etapas, que quando uma pessoa vem com uma queixa, antes de eu olhar diretamente, explorar biomedicamente essa queixa, eu vou explorar o que é saúde, doença e adoecimento para essa pessoa, que é a experiência da doença. Então, para a gente conseguir verificar qual que é o impacto daquela queixa na vida da pessoa, a gente tem que trabalhar dentro da queixa quais foram os sentimentos que essa pessoa criou. Por exemplo, eu estou com uma linfonodomegalia de 4 centímetros no meu pescoço, beleza? Então, qual que é o sentimento que eu pensei? Sentimento de angústia. Estou pensando que é um câncer. Quais são as ideias? Penso que é câncer. Qual que é a funcionalidade? Não estou conseguindo dormir há 4 dias. Estou com molheira lá perto da boca, de tanto que eu não tenho conseguido dormir porque eu estou exausto de ansiedade por causa dessa queixa. Qual que é a minha expectativa? Minha expectativa é receber esse diagnóstico no máximo até amanhã, beleza? O que é diferente de uma pessoa que vem com a mesma queixa e simplesmente não tem nem ideia do que está acontecendo e está de boa. Então, o impacto da experiência da doença é diferente, apesar de às vezes a queixa ser igual entre duas pessoas, tá? Então, isso é explorar saúde, doença e experiência da doença. E a minha condução para esse paciente preocupado é diferente desse paciente que não está preocupado na comunicação. Conduta técnica pode ser a mesma, beleza? Entender a pessoa como um todo é literalmente não olhar somente para a doença, não olhar que ela não está envolta dentro de um contexto familiar, contexto próximo, ou um contexto comunitário, que é o contexto amplo. Então, eu olho se tem alguma coisa nesses contextos que está impactando a experiência da doença que a pessoa está desenvolvendo. Tudo bem? Elaborando um manejo comum, um plano comum de manejo de problemas. Aqui, galera, a gente vai, aqui que está repetido, mas nessa parte do plano comum, uma pessoa ela pode vir com várias demandas dentro da consulta, tá? E a gente não vai só respeitar as demandas que a gente acha como médico que devem ser investigadas por primeiro, e também a gente não vai colocar somente os desejos do paciente. Aqui é o momento de a gente fazer uma priorização, saber o que a gente vai atacar primeiro e elaborar um plano em conjunto. Um plano que os dois lados fiquem satisfeitos para este momento da consulta, tudo bem? Para esse momento da investigação, para esse momento do cuidado. Então, dentro dessa parte, cada um sai com responsabilidades, com objetivos e com algumas orientações do que a gente vai fazer quando voltar, beleza? E, obviamente, se eu faço uma consulta olhando e comunicando e respeitando o paciente dessa maneira, a gente vai a cada momento construir uma relação de maior confiança, a gente vai fortalecer a relação médico-paciente, beleza? Uma coisa importante é que o método clínico centrado na pessoa tinham antigamente 6 etapas descritas.
No caso, tinha uma etapa que era ser realista, ou seja, literalmente balizar as expectativas, não fazer aí falsas promessas ou excesso de alarme para algo que não precisava ser alarmado, ser realista literalmente, incorporar promoção e prevenção à saúde, então vacinação, rastreio apropriado para esse paciente. O que eles entendem hoje é que esses dois componentes já estão e devem estar dentro das 4 etapas anteriores. Então, esses dois aqui caíram fora do esquema, beleza? Vamos ver como que isso cai dentro da prova do SUS São Paulo? Olha só. José é um médico de consultório de rua na cidade de São Paulo e recebeu o seguinte relato de um paciente sobre o uso de substâncias. Pô, meu chapa, essa parada de coca é cabulosa, tá ligado? Tipo, primeiro tem que ter a babila na mão, olha, para ver como eu não estou preparado para atender o paciente. Eu já fico todo, já não consigo entender a metade, mas olha só a pegada. Aí é chapar o pino no lugar certo, saca? A boca é onde rola a parada, onde se encontra e onde se apaga de vez. E a parada é pesada, mano. Tem que ficar ligado na fita, porque se pintar cana já era. Tem que se ligar no esquema do cemitério para não tomar uma bandeira, vacilão. E aí, com base nessa situação, qual que é o atributo da atenção primária que José mais deve exercitar nessa situação? A respeito da fala é o, e aí a gente tem a integralidade, o acesso, longitudinalidade, orientação comunitária e competência cultural. E aqui a gente viu que quando a gente se adapta à população que a gente atende, do ponto de vista linguístico, cultural, religioso, qualquer outra coisa, eu estou exercendo a minha competência cultural. Se por um acaso eu não entendo o que o José me fala, eu não consigo entrar no mundo dele e literalmente ganhar a confiança dele porque eu não me adaptei. Então, o José, como médico, tem que se exercitar, exercitar mais esse entendimento da fala do... Não é José, né? É o paciente aqui, um paciente X. O José é o médico, beleza? Show de bola? Então, vamos lá. E agora a gente vai falar sobre evolução do SUS. Tá, atenção primária aqui, mas a evolução do SUS, que é a parte de gestão do Sistema Único de Saúde, tudo bem? Aqui eu reforço com vocês o Decreto 7.508 de 2011, que é basicamente um decreto que regulamenta o que a Lei 8080, que é a nossa Lei Orgânica em Saúde, deixou em aberto. Não tinha isso bem definido, porque na época não era possível definir. A gente precisou evoluir em 30 anos aí para aprender, beleza? Então, basicamente, hoje, como o SUS funciona? O SUS funciona a partir de um conjunto de regiões em saúde. E o que são regiões em saúde? Basicamente, são um espaço geográfico construído por municípios que são limítrofes geograficamente. Então pensem que uma região em saúde é um conjunto de municípios vizinhos e ligados entre si, mas eles são reunidos, são recortados ali ao longo de um estado a partir de suas características semelhantes. Então eles têm características culturais, econômicas, sociais, de infraestrutura, de transporte, muito semelhantes para outros aspectos que não somente a saúde. E o objetivo é que esses municípios eles consigam formar uma rede de atenção em saúde, ou seja, todos os serviços relacionados à saúde desses municípios, eles passam a ser colaborativos um para o outro, beleza? Isso faz com que nem todos os municípios precisem de atenção terciária ou de um hospital secundário. O que eles precisam ter muito é atenção primária para todos eles, mas somente em poucos municípios eu vou ter atenção secundária e em pouquíssimos municípios atenção terciária. E isso faz com que haja uma relação de troca muito positiva para eles. Por quê? Porque o município pequeno não precisa ter hemodiálise, UTI, cirurgia cardiovascular, beleza? Mas se por um acaso ele tiver um paciente que precise disso, eu mando para aquele município para ele receber atendimento naquele que tem hospital terciário, beleza? Isso é mutuamente positivo porque eu não preciso ter um serviço nessa cidade pequena, que causaria bastante custo e estaria desocupado a maior parte das vezes, e ao mesmo tempo, então eu só pago por aquele paciente naquele e eu ajudo a dar manutenção e ajudo a ocupar os leitos daquele serviço que eu mandei, tá bom? Então isso é uma maneira muito inteligente de a gente atuar em saúde de uma maneira regionalizada para obter bem a descentralização.
tudo bem? Então, é isso, a região em saúde, e aqui cada cor tem um conjunto das regiões em saúde do estado de São Paulo, ok? Vamos lá. Mas dentro de uma região em saúde, eu tenho que ter um conjunto de serviços, mas eu tenho que ter pelo menos 5 serviços ali, que são os serviços mínimos, tá bom? Eu quero que vocês decorem isso, porque isso é importante, cai recorrentemente em prova, tá bom? Então eu não posso juntar os municípios e dizer vocês são uma região em saúde, se pelo menos eles não tenham esses 5 serviços estruturados dentro desse território, beleza? Quais são eles? Tem que ter bastante atenção primária, tem que ter uma rede de urgência e emergência, tem que ter atenção psicossocial, beleza? Uma rede de atenção psicossocial, tem que ter atenção ambulatorial especializada e hospitalar e tem que ter serviço de vigilância em saúde, epidemiológica, sanitária, ambiental e vigilância em saúde do trabalhador, pelo menos, beleza? Então, esses 5 serviços são obrigatórios, tá aí no leque de serviços que compõem a rede de atenção em saúde de uma região em saúde. Se por um acaso eu tenho esse conjunto de municípios e eles não têm um deles, eu já não posso dizer, e eles vão ter que construir ou vão ter que se configurar junto com outro que tenha, ok? Vamos lá. O decreto 7.508 também definiu as 4 portas de entradas principais do sistema, tá bom? O que é uma porta de entrada? É basicamente um serviço que o usuário pode chegar sem necessidade de encaminhamento, beleza? E aí a gente tem disparadamente que a principal porta de entrada é a atenção primária à saúde, tá bom? Então aqui é onde preferencialmente esse paciente deve iniciar o contato aí para ter a sua demanda de saúde resolvida. Mas a gente tem urgência e emergência, atenção psicossocial muito representado pelos CAPs e serviços especiais de acesso aberto, como um centro de testagem e aconselhamento para IST/AIDS, como centro de referência em saúde do trabalhador, que são possibilidades das pessoas chegarem. Qualquer porta de entrada ele pode chegar, mas não quer dizer que ele vai ficar ali para sempre. Eventualmente, a pessoa pode chegar no CAPS por alguma coisa, vai ser avaliada, vai ser atendida, eles podem dizer, bom, não é aqui que você vai ficar agora, a gente vai te reencaminhar para atenção primária à saúde. Não, a gente vai te encaminhar para um serviço de urgência e emergência, beleza? Então isso aqui também pode acontecer, mas o primeiro atendimento pode acontecer sem encaminhamento, ok? E ali, por fim, rede de atenção em saúde. O que é isso? Eu não falei para vocês que esses municípios iam se organizar numa região em saúde e compartilhar os serviços que eles têm? Então, o conjunto de ações e serviços de uma região em saúde é considerado a rede de atenção em saúde. E ela é organizada em níveis de complexidade crescente, então ela é uma rede hierarquizada e o objetivo é a gente atingir a integralidade da assistência em saúde. Então, quando a gente forma uma rede, significa que eu olhei que para cada necessidade de saúde de uma pessoa, ela vai ter alguma ação ou serviço dentro dessa rede de atenção. E ela não é só da rede de atenção da região em saúde, ela pode ser a rede de atenção do estado, a rede de atenção do país, dá para fazer vários recortes em relação ao que é rede, mas saibam que é um conjunto de ações e serviços organizados em níveis de complexidade crescente que querem atingir a integralidade, beleza? Do conceito de rede de atenção em saúde, eu quero dizer para vocês que antigamente a gente tinha essa visão piramidal, beleza? No qual tinha que começar pela atenção primária, daí depois passava pela média, depois pela alta. Não é assim. Hoje a gente tem uma visão poliárquica da rede de atenção em saúde. A gente tem a atenção primária à saúde como coordenadora do cuidado e centro de todas as redes de atenção, e ela, através de sistemas de regulação, podem referenciar e se comunicar para mandar os pacientes para qualquer tipo de serviço da rede, seja ele de atenção secundária ou terciária. Tudo bem? Então, essa visão poliárquica eu quero que vocês tenham na mente de vocês e a APS sempre como uma coordenadora dessa rede, tá bom? Então, aqui só para vocês verem, eu tenho um exemplo da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Então, eu tenho a UBS aqui no meio, se conectando com vários serviços da rede, CTA, CAPS, Melhor em Casa, Estratégia de Saúde, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, aqui um pouquinho mais antigo, Vigilância Sanitária, fazendo um ponto de integração com uma outra porta de entrada da saúde do trabalhador, que é o CEREST, que é a rede, o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, e
tudo isso se conectando de uma maneira poliárquica, como vocês podem ver, beleza? Bom, gente, vamos lá. Ainda sobre a evolução do SUS, eu quero falar um pouco sobre as conferências e conselhos de saúde, de uma maneira muito rápida, que também é algo importante para essa prova, tá? Basicamente, as conferências e conselhos de saúde foram criadas, instituídas há mais tempo do que a gente tem aí antes do SUS, tá certo? Já existiam conferências de saúde antes do início do SUS e tudo mais, mas elas são definidas pela Lei 8142, que estes serão os espaços para participação e controle social dentro do SUS. É onde o povo vai ter voz para influenciar e ajudar na formulação das políticas de saúde pública, bem como no controle da execução do que está sendo feito em saúde em cada instância, municipal, estadual, federal. Beleza? Então, dentro dos conselhos de saúde, eu quero que vocês lembrem que são órgãos permanentes. Os conselhos e conferências são permanentes porque eles foram instituídos por uma lei federal, 8142, e nenhuma pessoa, nenhuma instância pode dizer que não vai existir enquanto uma outra lei federal diga o contrário, beleza? Então, o que acontece? Não adianta um prefeito ou um governador dizer que não quer que tenha um conselho de saúde lá, porque ele veio de uma lei federal e tem que fazer valer, só outra lei federal pode mudar. O caráter aqui do conselho é deliberativo, ou seja, eles discutem entre os membros do conselho o que vão propor e no final decidem o que eles querem levar, tá bom? E para onde que eles vão levar? Eles vão levar as propostas para o chefe do executivo, prefeito, governador ou presidente, e ele que vai fazer uma homologação, ou seja, ele vai definir se aquilo que está proposto vai ser colocado para valer ou não, beleza? Isso que é homologar em relação a isso. E as conferências, e aqui os conselhos, só para dizer para vocês, eles são órgãos que se reúnem mensalmente, tem ata, tem diretoria, enfim, eles têm uma gestão, eles têm um pleito, tá bom? A conferência, por sua vez, ela é um evento, ela é uma Copa do Mundo que acontece a cada 4 anos, mas ela é muito importante porque ela também acontece no nível municipal, estadual e federal, e através das conferências a gente propõe as diretrizes, o que é o plano que a gente vai evoluir e derivar na saúde nos próximos 4 anos, beleza? Vamos lá. Aqui também eu chamo a atenção para as comissões intergestores, que são uma outra parte da gestão do SUS. Então o SUS ele tem basicamente 3 estruturas de gestão, que é o que a gente chama de gestão compartilhada. Uma delas são os conselhos de saúde, né? Os conselhos e conferências. Então no nível municipal, estadual e federal. A outra delas é o órgão executivo, prefeito, governador e presidente. A outra é espaços onde a gente faz pactuações e articulações. Ou seja, quando a gente tem um recurso que chega, sei lá, para vários municípios de um mesmo estado, então eu tenho que ter representantes do governo do estado, junto com representantes de secretários de saúde municipais, para a gente poder articular e saber o quanto de recurso vai para cada um, beleza? Esses espaços onde acontecem essas articulações no nível estadual, a gente chama de Comissão Intergestores Bipartite, que é uma comissão que vai decidir quando a gente tem conflito, quando a gente tem qualquer tipo de coisa que é comum a vários municípios de um estado. E aqui a gente tem representantes da Secretaria Estadual de Saúde, junto com representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Então, nível municipal pelo COSENS e nível estadual pela Secretaria de Saúde. Agora, digamos que eu cheguei com um recurso nacional. Eu cheguei com 10 milhões de vacina Qdenga para poder fazer no auge da epidemia de dengue que a gente teve em 2024, beleza? Quantos eu vou mandar para cada estado? Aonde que está pior que eu vou precisar mandar mais? A gente precisa reunir, então, gestores municipais, gestores estaduais e gestores do Ministério da Saúde. Então, quando a gente tem essas 3 esferas falando, a gente tem uma comissão intergestores tripartite, 3 partes, município, estado e país. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá ver, para finalizar, como que o SUS São Paulo cobrou esse tópico de evolução do SUS. A imagem acima foi extraída de uma apresentação feita em 2017 pelo Ministério da Saúde e a respeito das redes de atenção em saúde desse conjunto de serviço, beleza? Já volto para a imagem.
Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta a rede evidenciada nessa imagem. Ok, para eu ver para uma rede de uma linha de cuidado, como eu apresentei a rede de atenção integral à saúde do trabalhador, eu tenho que ver qual o conjunto de serviços que compõe essa rede. Então eu vejo aqui, não está dando para ler, mas eu vou dizer para vocês. Aqui eu tenho uma unidade básica de saúde, perfeito. Então esse daqui é o centro da minha rede, mas eu tenho aqui um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Eu tenho aqui uma unidade de acolhimento. Eu tenho aqui a rede de urgência e emergência. Eu tenho aqui leitos de saúde mental em hospital geral. Enfim, eu tenho um conjunto de serviços que eu vou atender o quê? Pessoas com alguma condição de saúde mental, beleza? Então, essa interpretação do conjunto de serviços, essa interligação baseada nesse mapa, me forma uma rede específica, que é a nossa rede de atenção psicossocial. Tudo bem? Era isso que deveria ser interpretado. Não é a melhora materno-infantil, porque eu teria rede cegonha, alguma outra coisa associada a maternidades, enfim, várias outras coisas. Urgência e emergência, eu ia ter SAMU, ia ter hospital terciário, ia ter várias outras UPAs. Atenção de pessoas com doenças crônicas, enfim, eu ia ter vários outros serviços, pessoas com deficiências também outros, mas o que era comum de serviços para as pessoas de atenção psicossocial estava visto nessa rede, então era a nossa resposta. Combinado? Galera, vão com tudo para cima do SUS São Paulo, a gente está junto com vocês e vou fazer essa prova também. E eu vejo vocês lá na correção, espero que a gente tenha acertado e ajudado demais vocês aí para essa prova, tá bom? Deixem aí uma curtida, compartilhe o vídeo com quem também vai fazer, porque para a gente é um grande prazer estar aí ajudando vocês que querem estar em 2025 aqui em São Paulo em um dos serviços do SUS, beleza? Beijo, arrebentem, tamo junto demais.